todos, eu sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal O Parecer das Coisas. Hoje estou aqui com o meu caderno com a lista dos meus tops, portanto vai ser o vídeo onde eu vou falar um bocadinho então daquelas que foram as minhas piores leituras, vou começar por aí. Depois também aqueles que para mim foram desilusões, portanto livros em que eu achei que ia dar uma classificação maior e tal não aconteceu. E depois então sim, as melhores leituras. Em relação então aqui aos livros, eu não trouxe para aqui os livros, eu não quis andar à procura nas estantes, para depois ter aqui uma pilha enorme, para depois ter que arrumar tudo outra vez. Eu sou preguiçosa nesse aspecto, portanto eu vou deixar as capas por aqui e espero que vocês não se importem. Vamos então começar pelas piores leituras. Eu em 2024 li então 135 livros, destes 135 um livro dei uma estrela e depois tinha dado 2 estrelas a 8 livros. Destes 8 livros, de salientar que 5 deles são de autores portugueses. Vamos então aqui começar de piores leituras do menos mau, por assim dizer, até aquele que foi mesmo para esquecer. Portanto, em quinto lugar, Madre Paula de Patrícia Müller. Em quarto, O Mistério dos Sete Relógios de Agatha Christie. Terceiro, Lusitano Fado de Luís Corredora. Em segundo, A Namorada de Key L. Slater. Este tem muito a ver com a tradução, porque a história em si até não achei muito mal, mas a tradução deste livro e a edição está péssima mesmo, e portanto eu dei 2 estrelas. E depois aquele que foi mesmo, para mim, o pior dos piores, e foi aquele livro em que eu dei 1 estrela, vai então Na Memória dos Rouxinóis, de Filipa Martins. Tal como eu disse, aqui em termos de maioria de piores leituras, foram muitos autores portugueses não me conquistaram então o suficiente. Passando agora então para desilusões, são livros em que eu dei 3 estrelas, mas quando iniciei a leitura eu parti com muitas expectativas e achei que iria fazer uma grande leitura. Portanto, mais uma vez vou começar do quinto para o primeiro, portanto aquele que foi o menos mau para aquele que me desiludiu mais. Portanto, em quinto lugar, Um Lobo no Quarto, de Valentina Silva. Em quarto, O Retrato de um Casamento, de Maggie O'Farrell. Em terceiro, O Guild, de Raven Kennedy. Em segundo, Descansos, de Susana Amar Velho. E em primeiro lugar, No Tempo das Cereixas, de Célia Correia Loureiro. Eu tinha, tal como eu disse, muitas expectativas com todos estes livros e com muitos outros, mas a verdade é que não me conquistaram. E efetivamente, estes 2 livros, o da Célia e o da Susana Amar Velho, eu ia mesmo com muitas expectativas. Eu, antes de ler os livros, eu achei que eram livros que me iam arrebatar completamente, que iriam ser favoritos, e tal não sucedeu. Eu tenho mesmo muita pena. Eu falei nisso nas opiniões, mas efetivamente não me conquistaram. Passando então para as melhores leituras, eu separei aqui também 5 livros de autores portugueses, que são melhores leituras, e depois aqui 10 livros de autores estrangeiros. Passando então aqui agora para o top de melhores leituras, neste caso autores portugueses. Eu dei 5 estrelas, são 11 livros de autores portugueses, e confesso que foi aqui um bocadinho difícil escolher quais seriam os 5 que iriam entrar aqui neste top, e neste caso específico eu não escolhi nenhum top específico, nenhuma ordem específica de preferências. Eu acho que listei aqui mais ou menos consoante a ordem em que os fui lendo, e, portanto, neste caso específico não tem ordem de preferência. Portanto, eu tinha logo lido mais para o início do ano o Amor e Outras Mentiras, de Andreia Ramos. Foi uma grande leitura. Eu tinha sido beta reader no final do ano anterior, mas depois em 2024 reli o livro. E uma vez mais o livro da Andreia agarrou-me. São livros aqui dentro do romance romântico, como é que se chamam? As comic rom-com, essa é uma coisa. São comédias românticas muito divertidas. A Andreia escreve bem e ela são daqueles livros que me fazem, que eu gosto de ler de vez em quando. Descobri que gosto de ler de vez em quando para me dispor bem, para ler coisas mais leves, e os livros da Andreia têm-me surpreendido mesmo bastante. Tenho também aqui Onde Voam as Garças, de Elizabeth Martins de Oliveira. É certo que não me arrebatou tanto como Um Muro e uma Cerca, mas ainda assim a Elizabeth consegue escrever uma história que nos faz relacionar com os personagens, que nos faz sentir emoções por estas personagens, ficar aqui com o coração mais apertadinho,
e mais uma vez este livro não desiludiu. Depois, Crime na Aldeia, de Lourenço Sorruia, mais uma leitura que foi completamente viciante, em que eu não consegui parar, comecei a ler e eu só queria saber no final quem é que era o culpado de tudo. Depois, Demónios Portugueses, de Catalunha, 1794, de Vítor Carmona, aqui dentro do romance histórico, e portanto é o segundo volume daquela que será uma trilogia. Eu tinha lido o primeiro no ano anterior e tinha adorado, e portanto este segundo volume conseguiu ser ainda melhor, porque não teve... eu tinha achado no primeiro volume ali uma parte mais focada à vida das personagens em si. É certo que este também tem, e eu gosto disso. A questão é que eu esperava mais sobre cenários de guerra, cenários de batalha, e este segundo volume trouxe-me isso. Depois aqui, aquele que já foi uma leitura mais para o final do ano, A Última Solidão, de Carmen Garcia, um livro também é num registro um bocadinho diferente, um livro aqui de não ficção, mas a forma como a Carmen nos deu a conhecer a vida aqui de alguns velhotes no lar com quem ela se cruzou, e portanto muito, muito bom. Quero ainda aqui salientar mais dois livrinhos, aqui um bocadinho como menções honrosas. O Anjos na Guerra, de Susana Torrão, um livro também de não ficção e que aborda a vida de mulheres paraquedistas portuguesas que durante o Estado Novo foram então para a Guerra do Ultramar. E depois o Amar, de Pedro Rodrigues, um livro também aqui diferente em termos de registro, em que são textos soltos, e portanto será um livro que não irá agradar a todos os leitores, mas a mim conquistou-me mesmo muito. Houve vários textos, houve vários certos que eu me identifiquei muito com as palavras do Pedro e que mexeram aqui muito comigo, portanto merecia estar aqui. É, portanto, um top de 5 mais 2. Passando então agora para autores estrangeiros, eu escolhi 10 livros e este sim coloquei então aqui como ordem de preferência. Portanto, em 10º lugar, A Livraria dos Segredos, de Shani Colgan, mais aqui uma leitura de conforto, uma leitura que me trouxe aqui um calorzinho no coração, daquelas histórias que a gente sabe que são comédias românticas também, que desconfiamos com quem é que a moça vai ficar, mas uma história esta que mete livrarias em Edimburgo, na altura de Natal. Temos também aqui um relacionamento algo complicado com a irmã e com os sobrinhos, mas que foi uma leitura que me conquistou, é uma leitura que me trouxe aqui, mais uma vez mais em dezembro, um calorzinho no coração. Em 9º, Os Esquecidos de Domingo, de Valérie Perrin, a mesma autora de A Breve Vida das Flores. Desta vez também uma personagem, a nossa protagonista é aqui uma jovem, ela tem 20 e poucos anos, se não me falha a memória, e também trabalha num lar, e vamos ter aqui a vida dela, que a vida dela tem aqui algumas incertezas, não é uma vida também muito estável, e depois a vida de a utente no lar, e eu fiz uma grande leitura. Depois, em 8º, o Gótico Mexicano, de Silvia Moreno Garcia. É um livro que tem aqui também uma componente mais dark, uma componente aqui mais... uma leve pontinha de, vou-lhe chamar terror, mas assim uma leve pontinha, e que a caça para quando... Porque aqui a nossa protagonista, o pai, ela tem uma vida de alta sociedade, mas o pai diz para ela ir ter com a prima, que a prima casou com um fulano, eu acho que é ainda descendente de inglês ou algo assim, já não me recordo muito bem de todos os detalhes, mas que a sobrinha tinha mandado então uma carta a pedir assim algo de ajuda, e ela vai, e depois tem lá em casa um ambiente aqui um bocadinho opressivo, e nós sentimos ali todo um clima muito tenso. Eu me fiz uma grande leitura ali, a casa acaba por ser ali também uma personagem, ter ali outras personagens, ali assim, eu queria dizer, não é uma pontinha de terror, é ali assim uma pontinha de sobrenatural, se calhar o termo que fica aqui melhor, mas que me conquistou bastante. Depois, em 7º, um livro também aqui um bocadinho diferente, de não ficção, talvez te fezes falar com alguém, de Lori Gotter-Lyce. Neste livro a autora conta-nos aqui pacientes dela enquanto terapeuta, e mesmo ela enquanto ir a terapia, porque ela também faz, ela é terapeuta e também faz terapia, e foi uma leitura muito interessante, muito boa, perceber então ali as diferentes pessoas
os diferentes motivos pelos quais fazem terapia, as suas diferentes características, e foi um livro que me conquistou bastante. Depois, em sexto, O Anjo de Varsóvia, de Lia Campbell, uma história, uma espécie de romance bibliográfico de Irene Sandler, uma assistente social que salvou muita gente, muitas crianças judias, então na altura da Segunda Guerra Mundial, e foi aqui uma grande leitura. Depois, em quinto, o Sopot Street, de Ruta Septepis, é passado, se não me falha a memória, na Roménia, um país que viveu mesmo depois quando saiu então da URSS e teve um novo governo, mesmo assim viviam sob uma grande opressão, e portanto temos ali aquela visão do comunismo opressor, a forma como as pessoas também são controladas, como as pessoas são também influenciadas ou manipuladas a tentar denunciar familiares, a tentar aliciadas a tentar denunciar familiares e amigos, e portanto fiz, aliás, se eu não tivesse feito uma grande leitura não estaria aqui. Em quarto, tenho aqui então Crime e Família, de Cara Hunter, aqui mais um thriller da Cara Hunter, neste caso um standalone, e um standalone que a autora criou aqui uma história como se fosse aqui um roteiro de uma série de true crime, e portanto eu fiz uma grande leitura. Eu no início logo desconfiei de quem seria então aqui o culpado então aqui da morte, então porque isto foi um padrasto que há muitos anos apareceu morto, e portanto temos aqui a família em que o rapaz mais novo, o enteado mais novo, faz parte então aqui da, não é realizador, mas acho que é algo assim do género, desta série, e portanto decide investigar então aqui a morte, e eu fiz uma leitura altamente viciante. Em terceiro lugar, aqui um livro de fantasia, A Serpente e as Assas da Noite, de Carissa Broadbent. Um livro em que me fez descobrir que afinal gosto de vampiros, que afinal gosto de histórias de vampiros. Eu confesso que não sabia que acharia tão interessante uns vampiros. É o caso aqui nesta história, uma jovem humana que quer, que vai concorrer então aqui numa espécie, eu vou chamar uma espécie de jogos da fome, uma coisa assim. Portanto é uma espécie de uma competição onde vão vampiros em que têm que competir entre eles, e o vencedor irá ganhar ali assim um poder especial. Portanto, ela é a única humana no meio de vampiros, e foi aqui uma grande leitura. Eu digo-vos que quando eu iniciei o livro eu não estava mesmo à espera que a história me conquistasse tanto, que a história me agarrasse tanto, mas foi uma história altamente viciante mesmo. Este é o primeiro volume, eu também já li, entanto saiu o segundo, eu li, devorei e adorei novamente, mas o primeiro teve que vir aqui para o top. Depois, em segundo lugar, um livro de Christiane Hanna, As Mulheres, em que se foca então aqui na Guerra do Vietnã, mulheres enfermeiras que foram então para a Guerra do Vietnã, e que também aborda não só as condições de vida lá, as condições perigosas lá, todo aquele trabalho também em condições que não são fáceis, a forma como elas têm de desenvolver o seu trabalho, e depois também o regresso aos Estados Unidos e a forma como estas mulheres também são discriminadas, porque ninguém assume que houve mulheres na Guerra do Vietnã, e portanto foi aqui complicado. Sendo um livro da Christiane Hanna, também vamos ter aqui uma pontinha de romance, mas o essencial da história é então aqui a parte histórica, e foi isso que me conquistou, mas não foi o suficiente para entrar então aqui para o primeiro lugar, porque o primeiro lugar esse está então para o livro de O Regresso da minha querida Kate Morton. Foi aqui, sem sombra de dúvida, um regresso aos livros da Kate Morton, espetacular, um regresso aqui a toda aquela magia. É certo que a Kate Morton tem a mesma fórmula nos livros que li dela, acaba por abordar, por nos contar a história em momentos, na linha temporal, em momentos diferentes, vamos andar aqui sempre entre passado e presente, mas depois tem esta característica de também ter aqui mulheres sempre fortes,
e que de alguma forma se relacionam aqui entre si. Este livro não foi exceção, este livro fez-me aqui voltar a ter sentir esta magia por um livro de Kate Morton, porque é uma autora que eu adoro, é uma autora que eu já li de momento tudo, li todos os livros que foram editados em Portugal, li também aquele que não foi editado em Portugal, que infelizmente também é aquele que menos me conquistou, mas todos os outros são maravilhosos. Eu tenho andado a reler também com a minha querida Ana Lopes, um livro por ano, e tem sido fantástico. E este livro, que se chama em português O Regresso, foi sem sombra de dúvida aqui um regresso maravilhoso, eu volto a dizer, um regresso maravilhoso à escrita, às histórias de Kate Morton, e que me fez aqui relembrar, porque gosto tanto destas histórias, porque gosto tanto das histórias desta autora. Assim que eu li, que terminei, eu sabia que ele ia entrar numa top de leituras, tive aqui na dúvida, mas fazendo o balanço do ano foi efetivamente para mim a melhor leitura, aquela que mais me encheu as medidas, aquela que me trouxe aqui maior conforto e portanto tinha que estar aqui em primeiro lugar. Eu vou então ficar por aqui. Digam se partilham comigo alguma destas leituras, de melhores leituras ou até de piores leituras. Eu vou gostar muito de saber também aqui qual foram, por exemplo, o vosso top 3 de melhores leituras do ano. Eu sei que é difícil, eu sei, eu tenho sempre essa dificuldade em fazer um top de leituras, mas eu vou gostar muito de saber também quais foram os vossos favoritos ou os menos favoritos. Eu vou então ficar por aqui. Um grande beijinho e até o próximo vídeo.